Nesse vídeo eu vou estar ensinando a vocês como baixar, instalar e usar o Advanced Port Scanner através do seu console, da sua linha de comando. O Advanced Port Scanner ele é um scanner de rede que ele faz a numeração de dispositivos, portas, serviços e versão do serviço, assim também como o sistema operacional associado a esses dispositivos, né, conectado à rede, que ele vai enumerar. O Advanced Port Scanner ele pode ser usado através da interface gráfica e também por meio do console, ou seja, a sua linha de comando. Como tem pouco material ensinando a usar ele através do console, eu resolvi fazer esse vídeo justamente para isso. Tá? É ensinar a usar o Advanced Port Scanner através do seu console, da sua linha de comando. Então o primeiro passo é instalar. Abre o navegador aí e digita Advanced Port Scanner. Aqui no primeiro domínio você clica aí, dá um Enter, entra, clica na opção Free Download. O Advanced Port Scanner ele não tem uma versão portátil, então a gente vai ter que baixar o binário e instalar o Advanced Port Scanner na nossa máquina. Porém, sobre essa questão de não ter um binário, de não ter, no caso, uma versão portátil, não vai ser um problema daqui pra frente, porque eu vou estar ensinando alguns outros conceitos, né? Por enquanto só faz o que eu estou fazendo. Baixa e instala o Advanced Port Scanner. Executar. Aqui é a interface gráfica do Advanced Port Scanner. Como eu falei, não é importante, então a gente fecha aqui. Abre o CMD, você navega até a raiz de C2 ponto. Entra na pasta Program Files x86, que corresponde à arquitetura 32 bits. Lista de diretórios, entra nessa pasta aqui, Advanced Port Scanner, que é onde está os arquivos de execução do Advanced Port Scanner. Como a gente pode ver aqui, tem muitos arquivos com extensão TPL, MSI, QM. Muitos desses arquivos aqui não são importantes para a gente executar o Advanced Port Scanner através do console. Muitos desses arquivos aqui são só essenciais para a gente executar o Advanced Port Scanner através da sua interface gráfica. Então o que a gente vai fazer? Excluir os arquivos desnecessários que a gente não vai precisar usar. Então para isso a gente vai estar executando o CMD como administrador. Você vai entrar na mesma pasta de antes. Aqui a gente vai colocar o comando del. Vai excluir os arquivos que correspondem à extensão TPL, QM e MSI. Perfeito. Deixa eu abrir isso daqui no Explorer. Olha só, essas duas pastas aqui não são importantes, então você apaga, tá? Tem algumas DLLs dentro, só que elas não são importantes pra gente, então você apaga. Executar como administrador, confirma. Aqui é o binário que vai executar a interface gráfica, você exclui. Agora aqui é o seguinte, a gente tem algumas DLLs. Qual são as DLLs essenciais para a gente executar o Advanced Port Scanner pelo console, pelo CMD? Como a gente não sabe, a gente vai estar usando um utilitário chamado list DLLs, que é um binário da suite sysinternal. Se você tem os sysinternals aí, sabe que você já tem esse binário. Eu não tenho, então eu vou instalar. Aqui no meu computador eu tenho uma unidade externa, que é o meu pendrive, conectado no meu computador, então eu vou salvar o list DLLs no meu pendrive. Aqui no meu pendrive eu vou criar uma pasta chamada list DLLs. Eu vou pegar esse arquivo compactado e vou colocar dentro dessa pasta, para eu descompactar ele aqui dentro. Eu vou excluir, já que está descompactado. Perfeito. Agora aqui no meu pendrive eu vou criar outra pasta chamada Advanced Port Scanner. Agora você vai copiar todos os arquivos do Advanced Port Scanner e vai mover para o seu pendrive dentro da pasta Advanced Port Scanner. Perfeito.
Agora a gente vai precisar de 3 terminal em execução, tá? Então abre aí 3 instâncias na sua área de trabalho. Você vai entrar dentro da sua unidade externa, do seu pendrive, vai entrar dentro da pasta list DLLs. Você vai digitar list DLLs 64.ez pipe, você vai colocar o comando agora find str. Esse comando aqui, ele serve para você filtrar algumas strings, né, do que vai ser retornado pra gente, do output. Então, eu vou colocar aqui a letra que corresponde à minha unidade, letra A. Nesse segundo argumento aqui, a gente vai colocar o nome do processo associado ao Advanced Port Scanner, ou então o seu PID, o seu identificador de processo. Como a gente não sabe, a gente vai estar executando aqui o comando task lists. Digita aí, mas não executa ainda. A gente vai abrir outro prompt. Você vai entrar na unidade externa do seu pendrive, no Advanced Port Scanner, na pasta Advanced Port Scanner. E aqui é o seguinte, para executar o Advanced Port Scanner, você vai precisar do executável dele. Você pode colocar a barra, interrogação, que vai listar algumas opções, alguns argumentos para você usar o Advanced Port Scanner. A gente vai usar como exemplo esse primeiro argumento aqui. Depois eu vou estar explicando passo a passo, tá, os argumentos. Por enquanto só faça isso que eu estou mostrando. Aqui a gente vai executar. A partir do momento que a gente executar, vai abrir um novo processo, né? O processo do Advanced Port Scanner. A gente executou, a gente vê aqui no Task List, lista os processos, e aqui a gente pode ver o Proxys ID, não é? Ou então, no caso, o ID do processo do Advanced Port Scanner. Você pode pegar tanto o nome do processo, como o PID, o Process ID, né? Eu vou pegar o Process ID e vou passar como argumento aqui no list DLLs. E observe, aqui a gente pode cancelar a execução do Advanced Port Scanner. Deixa eu minimizar. Aqui são as DLLs essenciais que fazem com que o modo console seja executado. E é isso que interessa pra gente. A gente tem 7 DLLs. Sabendo o nome das DLLs, a gente vai aqui no explorador de arquivo. Olha só, aqui no meu pendrive, eu vou criar uma pasta chamada DLLs. Eu sei que a DLL que a gente está precisando são 7, então olha só, são essa aqui, essas duas, essa daqui de cima, essa daqui, vejamos, e essa daqui. Agora eu vou mover para dentro da minha pasta DLLs. Perfeito. Essas DLLs aqui que restaram não são importantes, tá? Então a gente apaga elas. Esses dois arquivos aqui são importantes. Esses arquivos aqui, service, probes, eles servem. Eu acredito que ele serve para poder identificar as versões dos serviços que estão sendo executados nas portas. Eu não tenho certeza sobre esse arquivo, mas ele é importante, não é? Então a gente vai precisar dele e do MAC Interval Tree. Esse MAC aqui Interval Tree, ele serve justamente para poder identificar qual fabricante pertence a um determinado endereço MAC de um dispositivo na rede. Inclusive, naquele utilitário do Kali Linux, não é bem do Kali Linux, mas é um utilitário que serve para poder fazer um AppStrip, né? Que é o AppScan. Ele tem um arquivo semelhante, tá? A esse MAC Interval Tree. Enfim, depois eu vou estar falando sobre essa ferramenta aí. Entra aqui na pasta de DLLs, você vai mover para a pasta anterior todos os arquivos, apaga a pasta DLLs e perfeito. Pronto, agora a gente vai medir o tamanho de todos os arquivos, 10 MB. Muito pouco, muito bom. Se você estiver fazendo um pentest, ou então é um processo de Red Team, e de repente você quer executar o Advanced Port Scanner,
dentro de uma máquina da qual você ganhou acesso, você pode mover apenas os arquivos essenciais, tá? O que é muito bom. Então, isso daqui faz com que você fique organizado, porque em vez de você ter que mover todos aqueles arquivos para dentro, não sei, da máquina que você quer executar o Advanced Port Scanner, você já sabe quais são os arquivos essenciais, tá? Para estar executando o Advanced Port Scanner em modo console, o que é muito bom. Feito isso, deixa eu fechar. Agora a gente vai estar aprendendo a usar o Advanced Port Scanner. Eu tenho uma máquina aqui que é o Metasploitable. Eu vou estar escaneando o Metasploitable e eu vou estar monitorando o Axis Log, que é o arquivo de logs do servidor Apache, e também o arquivo de logs do servidor Nginx, né, do serviço no caso. Eu já sei o DHCP da Metasploitable. Tá ativo na rede. Para a gente usar o Advanced Port Scanner, você tem que primeiro passar o nome do binário. Olha só, você dá barra, interrogação, como eu falei, como eu mostrei antes, aqui mostra os argumentos, as opções. Então, o primeiro argumento é você passar ou um endereço IPv4, ou um endereço IP com a máscara CIDR, ou diversos endereços IP encadeado, tá? Eu vou passar apenas um endereço IP aqui, que é do Metasploitable. O segundo argumento é o intervalo de porta. Então eu vou escanear da porta 1 até a porta 65.000. 65.500 e... Não, 65... Essa porra mesmo aqui. Pronto. Né? Porque assim, eu tenho um problema com números, mas é isso aqui. Tá? O número das portas TCP e UDP. O segundo argumento você pode passar, no caso, a saída que o Advanced Port Scanner vai jogar, tá? Então, tipo assim, a saída você quer que ele jogue para um arquivo de texto, um arquivo XML ou um arquivo HTML, que é esse argumento aqui, ó, o /f. Eu não vou passar aqui, tá? Passe se você quiser. Tem esse argumento aqui, que é o /s. Esse argumento aqui é que se acaso você tiver uma lista contendo diversos endereços IP e você quer escanear todos esses endereços IPs, né, desse arquivo de texto, você pode passar aqui, tá? Então você tem um arquivo de texto com o nome IP range txt, você pode passar aqui, tá bom? Como eu não tenho, então eu não vou passar. Perfeito. Agora a gente vai dar um enter. Isso aqui antes. Deixa eu limpar aqui para ficar organizado. Ok. O intervalo de porta, o endereço IPv4 e o utilitário. Agora a gente vai dar um enter e o scanner vai começar. Olha só. Aqui no primeiro campo a live mostra que o host está na rede, ele está ativo. O nome da máquina é Metasploitable, a gente tem o endereço IPv4. O grupo que ele pertence aqui não mostra detalhes, né? Tem o endereço MAC do dispositivo. E aqui ele já começa a enumerar as portas e o serviço e também a versão dos serviços associada a essas portas, né? Você pode dar um enter aqui. Perfeito. Então aqui mostra o serviço do SSH, Telnet, FTP, DNS, Samba, MySQL. E é isso. Aqui nos arquivos de log a gente pode observar o agente de usuário que é do Mozilla, tá? Então assim, o Advanced Port Scanner ele não tem um agente de usuário assim próprio que contenha o nome dele, como o Nmap. Se você faz um scanner com Nmap, o agente de usuário vai estar como o nome de Nmap. Aqui no Advanced Port Scanner não. E é isso.